Sabe aquela sensação de que o mundo tá assim, girando rápido demais e a gente tá sempre correndo atrás? A primeira frase do material que a gente vai analisar hoje captura isso de um jeito perfeito. Ela diz: vivemos num mundo que não para, o mundo que corre mais rápido do que podemos acompanhar. Hoje, a gente vai mergulhar em trechos de correção através da educação de Elderlag e a nossa ideia aqui é ir fundo numa provocação. E se a solução para essa corrida toda não for correr mais rápido, mas sim reaprender a caminhar? Juntos. A proposta dele é radical. A verdadeira educação não é sobre acumular conhecimento para vencer, sabe? É sobre aprender a ser humano. E essa é uma premissa que já começa assim com um diagnóstico muito forte da nossa sociedade. O fascinante para mim é que o autor não culpa a tecnologia, a economia, como a gente vê tanto por aí. Não. Ele vai na raiz do problema. O argumento dele é que fomos sistematicamente treinados para competir, para vencer, mas no processo desaprendemos o essencial: sentir, compreender e principalmente nos conectar. Isso já joga a gente direto na questão central do livro, né? E se corrigir um erro não fosse sobre punir, mas sobre restaurar a dignidade? Tem uma frase que ancora tudo isso, dita logo de cara, e é potentíssima. Cada ser humano é responsabilidade de todos nós. Ok, vamos. Vamos aprofundar isso. A crítica inicial do autor é muito direta ao sistema que nos forma. E, enquanto eu lia, eu não conseguia parar de pensar na minha própria experiência na escola. A gente aprendeu, sei lá, sobre mitocôndrias e a fórmula de Bhaskara. Mas quem ensinou a gente a lidar com a frustração de uma nota baixa? Ou com a inveja de um colega? O argumento aqui é que a educação moderna é obcecada em criar especialistas, trabalhadores eficientes, mas falha, miseravelmente, em formar cidadãos completos, pessoas inteiras. Exato. O foco é total no fazer, em detrimento do ser. O sistema é todo projetado para o resultado, para o boletim, para a aprovação no vestibular. Não tem espaço no currículo para o luto, para a raiva, para o perdão. E o autor conecta essa lacuna diretamente com as crises que a gente vê na vida adulta. Sim, e a descrição dele é brutal. Ele fala de uma geração de adultos que sabem tudo sobre fórmulas, mas nada sobre si mesmos. Pessoas que se sentem perdidas, porque, sabe, mesmo sendo bem-sucedidas nas carreiras, sentem um vazio. É um conhecimento técnico que não tem sabedoria humana. Isso me lembra muito as discussões de hoje sobre burnout, ansiedade. O autor está basicamente dizendo que a raiz disso tudo é uma falha lá na nossa educação fundamental. Exatamente. E essa falha nos joga no que ele chama de a competição perdida contra o tempo. Ele descreve a vida moderna não como uma jornada, mas como uma corrida de ratos. Uma busca que não para, por admiração, pelo próximo cargo, pelo primeiro lugar num pódio que nem existe. É uma pressão constante para ser notado, para ser relevante, que, no fundo, é vazia de significado. Mas espera aí, um pouco de competição não é saudável. Não é o que impulsiona a gente a inovar, a crescer. Essa é uma ótima pergunta. E o autor, é importante dizer, não demoniza a ambição de ser melhor. O que ele critica é a competição que vira um fim em si mesma, onde o objetivo não é mais criar algo de valor, mas simplesmente derrotar o outro. A alternativa que ele propõe é uma mudança de mentalidade, sabe? É sair dessa corrida e focar em ser humano. Quando ele fala em viver não dentro da pressão do mundo, mas dentro da fonte da vida, ele está falando sobre trocar a validação que vem de fora por um senso de propósito interno. Quem consegue fazer essa virada de chave, segundo ele, para de competir e começa a transformar. O foco muda de ganhar dos outros para se elevar junto com os outros. Até aqui o diagnóstico é poderoso, mas ainda um pouco abstrato. Eu me peguei pensando, tá, mas como isso funciona no mundo real? Como se ensina isso? E é aí que o autor nos presenteia com uma das histórias mais impactantes que eu já li sobre o tema. Acontece numa sala de aula, envolve um professor e um relógio roubado. Uma história que, de fato, sintetiza toda a filosofia do livro.
Mas o que eu acho mais radical nela é que a lição é menos sobre o perdão e mais sobre a humildade de quem educa. Totalmente. A cena é a seguinte: um jovem estudante, se sentindo invisível, sem recursos, rouba um relógio raro de um colega. Um ato que poderia facilmente rotulá-lo como ladrão para o resto da vida. O professor descobre, mas a reação dele é o oposto do que a gente espera. Ele tranca a porta da sala, pede a todos os alunos, sem exceção, que fiquem de pé, virados para a parede e fechem os olhos. E então ele começa a revistar bolso por bolso, em silêncio absoluto. O clímax da tensão é quando ele chega no menino culpado e sente o relógio no bolso dele. Naquele momento, ele tinha todo o poder para expor, para humilhar, para fazer justiça ali, na frente da turma. Exato, mas ele não faz nada disso. Ele pega o relógio discretamente e, o que é crucial, ele continua a revista até o último aluno, como se nada tivesse acontecido. Só no final ele se vira para a turma e diz: "O relógio foi encontrado, podemos voltar à aula." Nenhuma acusação, nenhuma vergonha pública. O erro foi corrigido, o objeto devolvido, mas a dignidade do aluno ficou intacta. E a história ganha um epílogo anos depois, que é o que a torna inesquecível. O aluno, agora um homem formado, também professor, encontra seu antigo mestre e agradece. Ele diz: "O senhor salvou minha dignidade naquele dia. Eu nunca esqueci." E a resposta do velho professor é de uma humildade desconcertante. Ele diz: "Eu lembro perfeitamente do relógio da situação, mas não lembro de qual aluno era, porque eu também fechei os meus olhos enquanto procurava." Essa é a essência da mensagem do autor, né? Se para corrigir você precisa humilhar, você não sabe ensinar. A verdadeira transformação nasce do respeito, não da vergonha. É uma história linda, mas, sendo um pouco o advogado do diabo aqui, no mundo real, isso não é perigoso? Ao proteger o aluno da vergonha, o professor não correu o risco de minimizar a gravidade do roubo? Onde fica a linha entre preservar a dignidade e ensinar sobre responsabilidade, sobre consequências? Essa é a questão central. E o autor argumenta que não se trata de eliminar as consequências, mas de separar a consequência da humilhação. A consequência do ato do menino foi a devolução do relógio e, a gente pode imaginar, uma conversa particular com o professor. A humilhação pública, por outro lado, não teria ensinado nada sobre empatia ou reparação. Teria ensinado só sobre medo e ressentimento. O objetivo não era punir a pessoa, mas restaurar a harmonia da comunidade. E essa ideia de restauração em vez de punição é levada a um nível coletivo impressionante com outro exemplo. As cidades de refúgio, certo? Um conceito histórico que hoje parece, sei lá, ficção científica. Exatamente. O autor descreve esses lugares antigos não como prisões, mas como comunidades terapêuticas. Eram lugares para onde pessoas que cometiam crimes graves, como um homicídio não intencional, eram enviadas. Elas não eram trancadas numa cela para apodrecer. Em vez disso, recebiam uma chance de recomeçar. E como isso funcionava na prática? Elas passavam um período, que o texto menciona como 7 anos, dedicadas ao estudo, ao trabalho, à reflexão. Era um programa estruturado de reeducação e de reintegração. E é importante notar que não eram paraísos anárquicos, não. Havia uma estrutura, um propósito claro de reabilitação. O autor as usa como uma metáfora poderosa para uma sociedade que decide investir na recuperação de pessoas em vez de simplesmente descartá-las. É a diferença, assim, fundamental entre ver um erro como um ponto final e vê-lo como um ponto de virada. E o princípio por trás disso era a tal da responsabilidade coletiva. O erro de um indivíduo é responsabilidade do coletivo. Isso é tão contraintuitivo para a nossa mentalidade individualista, né? É radicalmente contraintuitivo. A lógica era que, se alguém na comunidade falhou de forma tão grave, a própria comunidade também falhou em algum nível, em prover educação, apoio, oportunidades. Portanto, era dever do coletivo participar ativamente da reconstrução daquela vida. A educação, nesse modelo, não era um castigo, era um ato de cura comunitária. Ok, então, se o diagnóstico é essa competição vazia e um método é essa correção que restaura a dignidade, qual a solução final que o autor propõe?
O que amarra tudo isso? A síntese dele é surpreendentemente simples e, ao mesmo tempo, incrivelmente complexa. Ele afirma que a raiz de todos esses problemas, da ansiedade à violência, é uma única coisa: a falta de conexão entre as pessoas. Uma afirmação bem ousada. Muito. Porque, de novo, ele desvia o foco das causas sistêmicas que a gente costuma apontar e coloca na qualidade das nossas relações. A crise não é econômica ou política, é relacional. E se o problema é a desconexão, a única solução possível é a reconexão. É isso que ele chama de educação verdadeira. Uma educação que forma pessoas, não máquinas, que não humilha, não destrói. Isso soa incrível no papel, mas como isso se aplicaria hoje num mundo que funciona com base em métricas, notas, rankings, KPIs? Como se mede o sucesso de uma educação focada em conexão? Esse é o maior desafio. E o autor não oferece uma fórmula mágica, claro. A proposta dele exige uma mudança fundamental nos nossos valores. Significa que uma escola ou uma empresa passaria a valorizar a colaboração tanto quanto o resultado individual. Significa entender que, como ele diz, cada erro é um pedido de ajuda. O erro de um aluno ou o desempenho baixo de um funcionário não seriam vistos como uma falha a ser punida, mas sim como um sintoma de que algo na pessoa ou no sistema precisa de atenção, de cuidado. A falha deixa de ser um motivo para excluir e se torna uma oportunidade para fortalecer o todo. Então, no fim das contas, a proposta de Elderlag é uma mudança de paradigma mesmo. Sair de um modelo de competição e punição para um de conexão, compaixão e responsabilidade mútua. As imagens que ele usa para ilustrar isso são muito fortes, ficam com a gente. Sem dúvida, o professor que fecha os olhos para o erro, para poder enxergar o ser humano por trás dele. E a ideia de uma sociedade inteira que se organiza não para punir, mas para reconstruir uma vida. Isso nos força a questionar a maneira como lidamos com os erros em todos os níveis, dos pequenos aos grandes. A correção verdadeira no final é aquela que consegue transformar a vergonha em aprendizado e o erro em um degrau para a dignidade. É conseguir, como diz o professor da história, fechar os olhos para o erro e abrir o coração para o ser humano. Uau! São ideias que ressoam muito. E que nos deixam com uma reflexão final, para além das páginas do livro. O autor argumenta que a verdadeira educação corrige o coração antes de corrigir a ação. Se a gente pegar essa lógica e atirar da sala de aula, aplicando ela nas nossas vidas, como isso muda a forma como a gente responde a um desentendimento familiar, ou a uma falha de um colega de trabalho, ou até mesmo a um debate político polarizado nas redes sociais? O que aconteceria se antes de apontar o erro na ação do outro, a gente fizesse uma pausa e tentasse genuinamente entender o coração por trás dela? Recebemos trechos do livro Correção através da Educação, de Elderlag, e a ideia central já chega dando um soco no estômago. Ele argumenta que a sociedade moderna nos treinou para sermos máquinas de competir e vencer, mas no processo, desaprendemos a ser gente. O que diferencia uma educação que só enche a cabeça de informação de uma que de fato transforma uma pessoa? Porque a gente tende a pensar na educação como um acúmulo de informações, um preparo para o mercado. Exato. O autor vira isso de cabeça para baixo e pergunta: e se o propósito principal for outro? O material sugere que muitos dos nossos problemas atuais, da ansiedade e sensação de vazio, até a polarização, vem de um sistema que valoriza a competência técnica acima da competência humana. Um modelo antigo e radical de reabilitação, o poder da dignidade como ferramenta pedagógica e uma crítica bem afiada ao nosso sistema educacional. Certo. E o autor começa com uma ideia que, para mim, soa quase como ficção científica vinda do passado: as cidades de refúgio. De que uma sociedade inteira se via como corresponsável pelo erro de um indivíduo, isso é tão contraintuitivo para nós hoje, né? Totalmente. É uma inversão completa da nossa lógica de justiça, que é essencialmente punitiva. Hoje, a primeira pergunta que se faz quando algo dá errado é: quem foi o culpado? Sempre. A premissa ali era outra. Como nós, como sociedade, falhamos para que isso acontecesse? Isso muda o foco da culpa individual para a responsabilidade coletiva.
Nossa. A fonte descreve que, nessas cidades, quem cometia um crime grave não era simplesmente trancado numa cela. A pessoa passava 7 anos num processo intenso de aprendizado, reflexão e trabalho. Não era uma prisão, era uma espécie de universidade para a alma. Uma universidade para a alma, gostei disso. Porque a descrição no texto não fala em castigo, fala em reconstrução. Exato. Ao final desses 7 anos, a pessoa era considerada reabilitada. E o mais impressionante, socialmente a dívida estava paga. Ninguém podia mais jogar o erro na cara dela. É como se a sociedade dissesse: nós erramos juntos, agora nos curamos juntos e o passado fica no passado. Exatamente. E o autor usa isso para nos provocar. O que aconteceria se aplicássemos essa filosofia hoje? Ele não está sugerindo recriar essas cidades literalmente, mas sim absorver o princípio. O princípio. O princípio de que um erro não define uma pessoa e que a educação é a principal ferramenta para reconstruir uma vida. É uma crítica direta ao nosso sistema, que muitas vezes se baseia na exclusão. A gente rotula, isola e espera que a pessoa magicamente melhore. Pois é. O modelo antigo sugere que a melhora vem da conexão, do aprendizado e da reintegração, não do isolamento. Essa ideia de responsabilidade coletiva é poderosa, mas pode parecer um pouco abstrata, distante da nossa realidade. O interessante é que o autor traz esse mesmo princípio para uma escala muito menor, quase microscópica. Uma sala de aula com a história de um professor e um relógio roubado. E aí que a teoria ganha corpo, que a gente vê como essa filosofia funciona na prática. Que poderia facilmente descambar para a humilhação pública, a suspensão e um rótulo de ladrão que o garoto carregaria talvez pela vida toda. Com certeza. Exato. É o tipo de momento que pode definir a vida de uma criança, pro bem ou pro mal. E a atitude do professor aqui é surpreendente, para dizer o mínimo. Muito. Em vez de apontar dedos, ele pede para que todos os alunos, sem exceção, fiquem de pé, virem para a parede e fechem os olhos. E ele diz: eu também vou fechar os meus. Pensa no autocontrole e na sabedoria desse professor. A reação instintiva da maioria seria expor, criar um exemplo para a turma. Mas ele faz o oposto. Totalmente o oposto. Ele cria um ambiente de segurança coletiva para resolver um erro individual. Ao fechar os próprios olhos, a mensagem que ele passa é: eu não estou aqui para julgar, estou aqui para resolver e me recuso a rotular qualquer um de vocês. Ele então vai de bolso em bolso, encontra o relógio, mas não para. Ele continua revistando todos até o último aluno. Essa parte é genial. Ele continua até o fim, para que ninguém, nem mesmo ele, pudesse identificar quem era o culpado pelo tato. Ele protegeu o anonimato do garoto de forma absoluta. Sim, depois simplesmente diz: o relógio foi encontrado, podem abrir os olhos e sentar. Fim da história. Nenhuma palavra sobre o ocorrido. A dignidade do aluno que errou ficou intacta. E o impacto disso é o que realmente importa. Anos depois, como o texto relata, esse ex-aluno, agora um homem feito e também professor, encontra seu antigo mestre e agradece. É a parte mais emocionante. Ele diz que aquele gesto salvou sua vida, que sem aquela atitude ele poderia ter se tornado um criminoso, mas em vez disso, inspirado por aquele ato, tornou-se um educador. E a resposta do professor é o clímax do argumento do livro. Eu me lembro perfeitamente do relógio, mas não me lembro de quem o pegou, porque eu também fechei os meus olhos. Nossa, essa frase é de arrepiar. O professor não só protegeu o aluno externamente, mas se recusou a criar a imagem do ladrão na própria mente. Ele praticou o que pregou de forma radical. E isso nos leva à citação mais forte do texto, que eu até anotei aqui. Se para corrigir você precisa humilhar, você não sabe ensinar. É a essência da correção através da educação. A correção verdadeira não é sobre expor a falha, é sobre preservar e restaurar o valor da pessoa que falhou. A dignidade. A dignidade, nesse caso, não foi um prêmio para o bom comportamento. Foi a ferramenta usada para gerar o bom comportamento. Ok. Então temos esses dois exemplos poderosos, um coletivo e um individual, e aí o autor vira o espelho para nós. Ele argumenta que o nosso sistema educacional moderno faz o exato oposto disso. Como ele conecta essas histórias com a nossa realidade? A conexão é direta e brutal. O autor argumenta que a escola moderna nos ensina a calcular, a escrever, a entender reações químicas. O conteúdo técnico.
Isso, mas falha miseravelmente nos ensinar a lidar com o que nos torna humanos, nossas emoções. Não existe aula de como lidar com a raiva, a tristeza, a inveja ou a vergonha. Pelo contrário, essas emoções são frequentemente punidas ou ignoradas. E isso não é por acaso, certo? O autor conecta isso diretamente às demandas da era industrial e agora da economia do conhecimento. Exatamente. O sistema foi otimizado para produzir peças para uma engrenagem econômica. Trabalhadores, especialistas, competidores, não para cultivar seres humanos integrais. O sucesso foi definido em termos de produtividade, e as emoções eram vistas como um bug, não um feature. Exatamente essa análise. A escola se tornou, segundo ele, uma linha de montagem para o mercado de trabalho. E nessa linha de montagem, a principal habilidade ensinada é a competição. A gente compete o tempo todo. Competimos por notas, por atenção, pela vaga na melhor universidade. O texto chama isso de a competição perdida contra o tempo. Somos condicionados a ver a vida como uma corrida onde precisamos vencer os outros para ter valor. E o custo disso, segundo o livro, é a nossa própria humanidade. O resultado são adultos tecnicamente brilhantes, que sabem ganhar dinheiro, mas são analfabetos emocionais. Pois é. Adultos que não sabem cuidar de si mesmos, nem dos outros. A fonte descreve uma geração de pessoas que se sentem perdidas, ansiosas e desconectadas, mesmo tendo alcançado todo o sucesso que lhes foi prometido. Acumularam conhecimento, mas perderam a alma no caminho. Isso nos leva ao diagnóstico central do autor. A educação moderna, ao focar na competição, nos desconecta. Desconecta de nós mesmos, porque não aprendemos a nomear ou a gerir nossas emoções, e nos desconecta dos outros, que passamos a ver como adversários. O colega de classe não é um parceiro de jornada, é um concorrente na curva de notas. É verdade. Essa mentalidade, segundo ele, é a raiz da epidemia de solidão e da falta de empatia que vemos hoje. Certo. O diagnóstico é duro, mas e o caminho para a solução? Se o problema é essa desconexão causada por um sistema focado em competição e técnica, qual é a proposta do autor para uma educação verdadeira? A proposta é uma mudança radical de paradigma. Em vez de uma educação que pune o erro, ele propõe uma que enxerga cada erro como um pedido de ajuda. Um pedido de ajuda, não um ato de rebeldia. Exato. Cada falha de um aluno não é um ato a ser esmagado, mas um sintoma de que algo está errado. Uma oportunidade de guiar e conectar. A ideia é que a educação precisa corrigir o coração antes de tentar corrigir a ação. Isso soa muito bonito na teoria, mas sendo prática. Como isso funciona numa sala de aula superlotada de uma escola pública com um professor sobrecarregado? Parece um ideal quase inatingível. Essa é a crítica mais comum, e é válida. O autor não ignora isso. A proposta dele não é necessariamente um novo currículo com aula de compaixão às terças-feiras. Certo. É, antes de tudo, uma mudança na postura do educador e do sistema. É sobre entender que a ferramenta mais poderosa não é a prova ou a suspensão, mas a conexão humana. É a postura do professor do relógio. Exatamente. Ele não precisou de recursos extras, ele precisou de uma filosofia diferente. Ele escolheu priorizar a dignidade. Então a ideia é que essa correção do coração acontece em pequenos gestos, na forma como se lida com o dia a dia e não num grande plano revolucionário. Exatamente. É sobre transformar a vergonha, que paralisa, em aprendizado que liberta. É usar o erro como uma ponte para restaurar a dignidade, não como um martelo para destruir a autoestima. É um convite para a gente se perguntar. Isso. É um convite para que cada educador, e por extensão cada um de nós, se pergunte: minha atitude ao corrigir alguém está construindo ou destruindo? Estou focado em provar que a pessoa errou ou em ajudá-la a acertar da próxima vez? No fim das contas, a provocação que fica é que talvez a gente esteja buscando soluções nos lugares errados. O autor sugere que o próximo grande avanço não será tecnológico, mas humano. A redescoberta da compaixão e da conexão como as ferramentas mais eficazes de transformação. É isso. A conclusão do material é que toda vida pode ser reconstruída se o foco mudar do erro para o ser humano que errou.
A correção se torna possível quando ela é um ato de serviço e não um ato de poder. Um ato de serviço. E isso deixa uma questão importante para a gente levar daqui e mastigar um pouco. Qual? Se a dignidade é realmente a ferramenta mais poderosa para a transformação, como podemos aplicá-la de forma mais consciente, não só na educação formal, mas nas nossas interações diárias? No dia a dia mesmo. Sim. No trabalho, ao dar um feedback, em casa, na forma como lidamos com os erros dos nossos filhos ou parceiros, e talvez o mais desafiador de todos, na maneira como lidamos com os nossos próprios erros. Dentro de mim há um Cristo que nada pede, só que eu desperte, que eu veja a estrada. O Deus que pulsa, mistério profundo, habita o mundo, gravado em mim. O Espírito me chama, eu olho e vejo entre a sombra e a luz, surge um novo eu. Tantos espelhos a me refletir, o outro não é ninguém, apenas mais uma versão de mim. O ego se desfaz, preciso ser todos, me torno um. A essência eu sou, quer ser nenhum, a sombra eu sou, deixo o medo ir. Dentro de mim há um Cristo que nada pede, só que eu desperte, que eu veja a estrada. O Deus que pulsa, mistério profundo, habita o mundo, gravado em mim, em mim. O Espírito me chama, eu olho e vejo entre a sombra e a luz, surge um novo eu. Tantos espelhos a me refletir, e o outro não é ninguém, apenas mais uma versão de mim. O ego se desfaz, preciso ser todos, me torno um. A essência eu sou, que é ser nenhum, a sombra eu sou, deixo o medo ir. Negar é viver em divisão, aceitar, caminhar entre luz e escuridão. Cada passo é revelação, cada queda é libertação. O Espírito me chama, eu olho e vejo entre a sombra e a luz, surge um novo eu. Tantos espelhos a me refletir, e o outro não é ninguém, apenas mais uma versão de mim. O ego se desfaz, preciso ser todos, me torno um. A essência eu sou, que é ser nenhum, a sombra eu sou, deixo o medo ir. Quem se conhece encontra o Pai, quem não se vê perde o seu lar. Eu sou é o caminho, a verdade e a vida. A chama eterna dentro de mim, me guia, me chama. O mundo em mim, em mim. O Espírito me chama, eu olho e vejo entre a sombra e a luz, surge um novo eu. Tantos espelhos a me refletir, e o outro não é ninguém, apenas mais uma versão de mim. O ego
ego se desfaz. Preciso ser todos, me torno um. A essência eu sou que é ser nenhum. A sombra eu sou, deixo o medo ir.